queria falar sobre um tema que é muito importante, que diz respeito à iniquidade e ao amor nos tempos atuais. É essencial que a gente entenda como é que essas questões elas impactam as nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus. A iniquidade, ela é uma transgressão da lei de Deus. Ela representa a rebelião e a impureza do ser humano em relação a Deus. Aqueles que vivem dessa maneira iníqua, mesmo podem estar dentro das igrejas e afirmando, por exemplo, que profetizam, que falam em nome do Senhor, que realizam milagres no seu nome, mas na realidade não tem nenhum tipo de relacionamento com Cristo. Isso é alertado nas Escrituras, onde a gente lê sobre a necessidade de ter uma fé genuína, de obedecer a tudo que está escrito na palavra, para poder, inclusive, ensinar. E a iniquidade, ela se manifesta dentro da sociedade desde a queda de Adão e Eva. E a gente observa hoje que essa prática, ela não permanece inalterada. Pelo contrário, ela cresce de uma maneira alarmante. A gente observa esse tipo de comportamento dentro da sociedade, onde a gente tem uma inversão de valores, inclusive por aqueles que se dizem cristãos. São situações que antes eram vistas como sendo erradas e que hoje são toleradas, são até exaltadas, enquanto que a santidade é algo reprovado, algo que não é nem falado dentro da igreja. Então essa inversão de valores é claramente um sinal do final dos tempos. E Jesus diz pra gente que isso vai se multiplicar, à medida que o fim vai se aproximando. Então, à medida que o pecado ele vai se tornando um novo padrão, o amor entre as pessoas começa a se esfriar. É uma relação que é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais iniquidade, menos amor. E dentro desse contexto, tem muitos comentaristas bíblicos que acreditam que essa frieza no amor é um aviso não apenas para o mundo, mas principalmente para a igreja. Então, essa crise de amor, ela é fácil de observar entre aqueles que professam a fé, mas que muitas vezes se desviam da verdade. Essa fraqueza, ela também pode vir dos que se consideram cristãos, mas que vivem de uma maneira contraditória aos ensinamentos de Cristo. O que Jesus nos diz é muito sério, que o amor de muitos vai se esfriar. E essa é uma realidade que tem que confrontar a nossa vida. Contudo, tem um ponto de esperança. Apesar da iniquidade se multiplicar e o amor de muitos se esfriar, existem ainda aqueles que têm amor genuíno por Deus e pelo próximo. Isso continua a arder dentro dos seus corações. Esses são os cristãos que não se entregam às pressões do mundo. Eles são transformados pelo poder do Espírito Santo. É o grupo remanescente, é aquele que vai pregar o verdadeiro evangelho. Gente que não vai se amoldar aos padrões do mundo, que vão permanecer firmes, alimentando essa chama de amor e de compromisso com Deus. E de uma forma encorajadora, todas essas pessoas têm a promessa de que se elas perseverarem até o fim, elas vão desfrutar da salvação na sua plenitude.